Bom, aí eu fiquei também, achei muito interessante que os bolsonaristas saíram a campo com grande ardor patriótico para defender o PCO, né? Falei, nossa, que coisa... Muita gente acha isso daí um sinal de que nós estaríamos errados, né? Mas eu vou explicar uma coisa importante. Na verdade, a ação dos bolsonaristas é uma ação desesperada. Por quê? Porque eles não são patrióticos. Eles estão aí, né, abrindo uma caixinha que eles não vão conseguir controlar. Apareceu o Vilas Boas falando que a Amazônia é só dos brasileiros, o Mourão, o Bolsonaro falou que o Macron tem uma política colonialista, o que de fato ele tem mesmo. Mas a grande pergunta é a seguinte: até onde é que eles vão com essa política patriótica? Primeiro que até agora a política do Bolsonaro tem sido totalmente antipatriótica. Entregou a Vaz de Alcântara, se submeteu em uma série de questões aos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse patriotismo aí não tem fundamento. É um desespero. Eles estão tentando enfrentar a crise do governo jogando a famosa carta patriótica. Vamos explicar esse problema, que é um problema tradicional da política que muita gente ignora. Uma das coisas mais comuns na política mundial é que um governo em crise jogue a carta do patriotismo, lance na mesa aquela cartinha do patriotismo. É uma cartada meio que final, em geral. No caso do Bolsonaro não dá para dizer que é final porque a cartada é muito fraca. Mas, com certeza, é uma cartada que só pode ser desfavorável para o bolsonarismo. Vamos dar um exemplo. Em 1979, 1980, a ditadura militar argentina, uma ditadura super sanguinária, que, segundo cálculos aí, porque ninguém nunca estabeleceu a realidade, teria matado mais de 50 mil pessoas e teria desaparecido com mais de 30 mil pessoas. Promoveu o sequestro e a venda de crianças, criou inúmeros campos de concentração sinistros aí, onde as torturas de milhares e milhares de pessoas eram a regra e tudo mais. Quer dizer, um governo com o qual ninguém podia ter nenhuma simpatia que fosse, nada. Quem conhece minimamente a história da Argentina sabe como esse governo é sinistro. Na realidade, é um dos governos mais sinistros que a gente já teve no mundo, na América Latina e no mundo. Bom, quando a situação da ditadura militar começou a ficar complicada, a ditadura militar lançou a Carta do Patriotismo. Uma ditadura que nunca tinha sido patriótica, em nada. Era um regime capacho dos norte-americanos. Aí a ditadura, para poder se sustentar no momento que ela estava afundando, ocupou as Malvinas, que é uma antiga reivindicação nacional e absolutamente legítima do povo argentino, não da ditadura militar. E aí, num primeiro momento, a ditadura conseguiu elevar um pouco a sua popularidade com essa carta patriótica, porque, lógico, um país oprimido pelo imperialismo invade as Malvinas, reivindicação antiga, tradicional dos argentinos, ocupado pela Inglaterra. A ditadura conseguiu, inclusive, chamar atos públicos na Praça de Maio com dezenas de milhares de pessoas, onde o general, que dirigia o governo, fazia discurso como se ele fosse o Perón, líder nacionalista argentino. E nas manifestações participaram, inclusive, setores de esquerda. Um dado muito importante que muita gente não sabe. Por exemplo, as mães da Praça de Maio participaram das manifestações. Como eram manifestações populares e nacionalistas, elas participaram da manifestação com uma faixa que dizia: as Malvinas são argentinas e os desaparecidos também. Quer dizer,
Nós estamos de acordo com o negócio das Malvinas, mas não estamos apoiando a ditadura. Bom, aí o que aconteceu? A ditadura, como toda ditadura, o patriotismo dela é uma farsa. Né? É uma comédia que eles ensinam, essas ditaduras, eles encenam as ditaduras dos países atrasados. Então eles invadiram as Malvinas, aí os ingleses, né, era um blefe, na realidade, eles não tinham nem condições e nem a intenção de sustentar isso daí. Os ingleses mandaram uma frota e a ditadura capitulou totalmente diante da frota britânica e de uma maneira vergonhosa. E a hora que a ditadura capitulou, o que aconteceu? A ditadura veio abaixo. Porque era uma última cartada, uma cartada desesperada. Então, nesse sentido, por exemplo, nós não temos nenhuma preocupação que os bolsonaristas venham falar que não, está certo, tem que defender a Amazônia contra o estrangeiro, porque eles não vão fazer isso aí. Eles só vão impulsionar um sentimento nacionalista ao qual eles nunca vão corresponder. Ele já não corresponde. O Bolsonaro é o homem que presta continência à bandeira norte-americana. É o puxa-saco número 1 do presidente norte-americano. E para mostrar como isso é assim, o Bolsonaro já capitulou diante do imperialismo mundial na questão da Amazônia. O imperialismo adotou uma ação que é de uma gravidade, é uma ação muito colonialista e é de uma gravidade muito grande. Porque o Macron está propondo que o G7, né, que se não me engano começa a se reunir hoje, discuta propostas concretas sobre a Amazônia, sem a presença do Brasil. Um governo, eu não vou dizer nacionalista, tá certo? Mas que tivesse um pouquinho de vergonha na cara, deveria ameaçar esse pessoal de fazer isso daí. Deveria falar, não vamos aceitar nada, nem discuta porque não vai valer, pode fazer o que você quiser, né? Mas o governo Bolsonaro não fez isso daí. O governo Bolsonaro aceitou que o G7 discutisse a questão, foi procurar o papai Donald Trump, para que o papai Donald Trump, que também é um dos membros do G7, portanto um país imperialista, servisse como porta-voz do Brasil no G7. Quer dizer, assim, não é uma capitulação, é rastejar diante do imperialismo. Então, o que adianta todo o discurso nacionalista se na hora de fazer o governo é completamente covarde diante do imperialismo? Entregar a Embraer, entregar a base de Alcântara. E a Amazônia também. Esse discurso nacionalista, a gente sabe que ele é furado. Não vão fazer nada. Essa briga aí é um jogo de cena. Porque o Bolsonaro está numa situação difícil, decidiu comprar briga com a Alemanha, decidiu comprar briga com a França. Mas ele não tem cacife para levar essa briga adiante. Tanto que ele pediu ajuda do Trump, que é um dos vampiros do G7, para representar o Brasil no G7. É uma monstruosidade isso daí. Quer dizer, o governo já está capitulando miseravelmente diante da pressão do imperialismo. Não vai sustentar. Né? É uma coisa totalmente absurda o que o governo está fazendo.